Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que havia um homem e um jovem, e que esse jovem, ele tinha tudo para dar certo, tá? Ele tinha tudo para dar certo. Só que lhe faltava uma coisa, e Jesus falou isso para ele. Havia um jovem ali que chegou a Jesus, se prostrou diante dele e falou para ele assim: Jesus, o que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele assim: olha, você guarda os mandamentos? Ele falou: sim, eu guardo os mandamentos. E Jesus virou para ele e falou assim: ainda falta uma coisa para que você possa herdar o reino dos céus. E ele virou para aquele jovem e falou assim: olha, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. E na mesma hora, o semblante daquele jovem caiu. Ele veio todo eufórico, ele veio correndo, se prostrou e se jogou diante de Jesus. Só que quando Jesus mostrou a realidade a ele, do coração dele, ele se entristeceu. Sabe por quê, querido? O coração daquele jovem, ele não estava naquilo que Jesus era, naquilo que Deus é, mas o coração daquele jovem estava na riqueza que ele conquistou durante a vida dele. E quantos de nós fazemos a mesma coisa? Quantos de nós temos a mesma atitude que esse jovem tem? Não basta, querido, você vir à igreja e se sentar no banco. Não é isso que Deus quer, não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que você vá à igreja. Jesus quer que você seja a igreja. É essa a diferença. Qual que é a diferença de ir à igreja e ser a igreja? Porque a igreja que você vai é um templo que vai ficar aqui. Mas quando você é a igreja, essa igreja é aquela que vai ser arrebatada aos céus. É aquela que quando Jesus chegar aos céus, ela vai chamar, ele vai chamar. É essa igreja que Jesus quer que você seja. Mas, querido, preste atenção. Essa igreja você só vai ser se o teu coração estiver em Jesus. E não é fácil, querido. Porque a vida, ela é feita de adversidade, é feita de dificuldade. Sim, é. Mas o teu coração não pode estar distante do Senhor. Porque a mesma Bíblia fala pra gente que a nossa riqueza está onde está o nosso coração. O nosso coração está onde está a nossa riqueza. E a tua riqueza está onde? Aqui nessa terra, onde a traça pode comer, onde a ferrugem pode corroer. Querido, o teu coração tem que estar em Jesus, porque Ele não vai faltar. É por isso que eu falo para você que nós temos que ser a igreja. Porque sendo a igreja, o nosso coração vai estar em Jesus Cristo. Queridos, existem vários exemplos na Bíblia de homens, mas eu vou citar um que Deus falou assim para ele: olha, você é o homem segundo o meu coração. E era Davi. E pergunto a vocês, ele era um homem perfeito? Longe disso. Querido, Deus não procura pessoas perfeitas. Sabe por que Ele não vai encontrar? Quando Deus ele olha pela janela da eternidade, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que estão dispostos a se prostrar diante dEle e o adorar. É isso que Deus procura, querido. É por isso que Deus chamava Davi segundo o coração dele. Sabe por quê, querido? E quando Davi estava lá, cuidando das ovelhas do pai dele, Davi estava adorando. E Davi não queria plateia. Davi não tinha plateia. Aquele que estava ali para ouvir ele era o próprio Deus. Ele só estava ali cuidando das ovelhas. E Deus o honrou de uma maneira extraordinária. Sabe por quê? Davi tinha o coração dele em Deus. Davi não tinha o coração dele naquilo que Deus podia dar a ele, mas Davi tinha o coração dele aonde? Em Deus. O coração de Davi estava lá. Davi era perfeito, não era? Ele errava, ele errou muito.
Mas todas as vezes que Davi errava, ele se arrependia e ele corria para Deus. O contrário da que a gente faz hoje. O que a gente faz hoje quando a gente peca? A gente se esconde, como Adão e Eva fizeram. A gente quer estar longe da presença do Senhor. Mas é o contrário, querido. Se você errou, você tem que correr para a presença do Senhor. Porque Ele é misericordioso em te perdoar. Ele é misericordioso em falar: filho, olha, vem, você errou, mas eu quero te levantar. Porque você pode cair, querido, mas Deus está aqui para te levantar. E quando você levantar, você vai levantar um novo homem e uma nova mulher. Mas o teu coração tem que estar nele. O teu coração tem que estar direcionado a Jesus. Porque Ele é o Redentor. Ele é quem vai nos salvar e que vai nos buscar. Assim como Davi, querido, ele falou certa vez em um salmo dele: olha, Senhor, falando das palavras de hoje, eu tenho tudo. Eu tenho riqueza, eu tenho mulheres, eu tenho tudo que eu quero. Mas, Senhor, eu aqui diante de Ti falo: eu não tenho muito bem além de Ti. Davi falava isso. Eu não tenho outro bem além de Ti. Que nessa noite você possa falar isso, querido. Você possa colocar no teu coração, a mão no teu coração e falar: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. O meu coração pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti. A minha família é Tua. As minhas finanças são Tuas. A minha vida profissional é Sua, Senhor. Tudo é Teu. Tudo é Teu. Porque quando você entrega, querido, o teu coração a Ele e se prostra diante dEle, quebrando o teu coração e se humilha diante dEle, Ele pega o teu coração, Ele entra lá, Ele limpa tudo que tem que limpar, Ele coloca cada coisa no lugar e fala: filho, vem me servir, vem. Ele te ama, querido. Nada que você faça vai mudar o que Deus sente por você, querido. Somos nós que às vezes nos afastamos da presença do Senhor, igual o filho pródigo. Ele tinha tudo, ele é o contrário de Davi. O filho pródigo tinha tudo, tudo, tudo. O pai dava tudo para ele, mas ele chegou um dia e falou assim: pai, eu quero a minha riqueza, eu quero a minha herança. Veja o exemplo de uma pessoa que tem um coração na riqueza e o exemplo de uma pessoa que tem um coração em Deus. Davi tinha um coração em Deus. Esse filho da parábola que Jesus contou tinha um coração na riqueza dele. Ele queria, a herança era dele? Era. Mas não era a hora dele usar aquilo. Não era. Ele falou: pai, me dá a herança aqui, eu quero viver a minha vida. O que o pai fez? Toma, filho, vai. Sabe por quê? Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele te mostra o caminho correto. Ele te mostra o caminho que vai te levar para a salvação, mas Ele não te obriga. Ele não te obriga. O filho pródigo saiu, pegou a herança dele e gastou tudo o que tinha que gastar. Tudo. Viveu a vida intensamente. Mas eu pergunto a vocês: o que adianta você ganhar o mundo e perder a tua alma? O que adianta você ir lá fora e gozar de todos os prazeres da vida, mas perder a tua alma, perder a tua salvação? E sabe o que aconteceu com esse filho? Ele era rico, tinha muito dinheiro, muitos amigos. Quando o dinheiro começou a faltar, a primeira coisa que aconteceu é o quê? Os amigos, some. Isso é mentira, não é? Você pode estar com saúde, você pode estar com dinheiro, a tua casa vai estar cheia, vai ter pessoas lá te adornando, vai ter pessoas lá bajulando, mas experimenta só perder todo o teu dinheiro, ou então ficar doente. Só vai estar do teu lado os teus verdadeiros amigos. E são poucos. São poucas aquelas pessoas que você pode chamar de amigo. Mas olha, deixa eu te falar. Tem uma pessoa que ainda que você erre, ainda que você caia, ainda que você seja como o filho pródigo, que fala: Senhor, eu quero viver a minha vida, eu quero ir embora. Quando você decide se arrepender, Ele está de braços abertos para te receber. E Ele faz uma festa para te receber, querido. Ele não te julga. A Bíblia diz que há uma festa no céu como um pecador se arrepende. Ele não te julga. E aquele filho,
Ele entregou a riqueza dele toda. E ele acabou comendo comida com os porcos. E quando ele estava lá comendo comida com os porcos, ele lembrou do pai dele. Não é assim? A gente vai, apronta, sai da presença do pai, mas quando cala perto, a gente lembra que a gente tem um pai que nos ama, que a gente tem um Deus que nos ama, que a gente tem um Deus que enviou seu único filho para morrer numa cruz, para que hoje, querido, nós tivéssemos liberdade, para que hoje nós fôssemos livres do pecado. Você foi lavado pelo sangue de Jesus, querido. O sacrifício dele na cruz tirou todo o pecado. Mas você tem que ter o coração nele. Você tem que colocar o teu coração em Jesus e naquilo que ele é. E aquele filho voltou para casa. E a Bíblia conta que quando ele voltou para casa, o pai o recebeu de braços abertos, colocou um anel no dedo dele e fez uma festa para receber o filho. Jesus hoje, nessa noite, está fazendo uma festa porque você está aqui, porque você decidiu largar tudo, porque você abriu mão de tudo para estar aqui, se prostrar diante dele e falar: Jesus, eu entrego minha vida a você. Senhor Jesus, eu entrego tudo que eu tenho para ti, Senhor. Eu não sou nada sem ti, eu dependo de ti, Senhor. E Jesus, nessa noite, ele vai entrar dentro do teu coração e vai transformar toda a tua vida. Eu creio nisso, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que faz milagres. O Deus que eu sirvo é um Deus que pode mudar a tua história. O Deus que eu sirvo é aquele Deus, querido, que abriu o mar vermelho. O que eu sirvo é aquele Jesus que estava no barco e a tempestade começou a balançar, ia derrubar, ia afundar aquele barco, e ele falou: acalma-te, mar. E a tempestade e o mar se acalmaram. Se esse Jesus pode fazer tudo isso, querido, nada que você esteja passando hoje é maior do que o teu Deus, querido. Nada. Nada. O teu coração. Onde ele está? Porque onde o teu coração está vai fazer toda a diferença na tua vida. Coloque teu coração em Jesus, porque ele é misericordioso. Ele nos amou, ele nos ama. E entenda que esse jovem, ele não conseguiu seguir a Jesus porque o coração dele estava no lugar errado. Aprenda com ele. Aprenda com essa história, com essa parábola. Porque você pode fazer tudo certinho, querido. Você pode vir à igreja toda quinta, todo domingo, pode sentar no banco, pode vir aqui. Mas se você não tiver o teu coração naquele que vive, naquele que reina, naquele que é o nosso Senhor e Salvador, querido, nada disso vai adiantar. Não vai. Porque o que salva não é vir à igreja. O que salva é a tua fé em Jesus Cristo. O que salva é ter o teu coração direcionado a Ele. É isso. É a tua fé e a tua esperança e todo o teu ser entregues na mão dele. Porque a gente tem mania, queridos, de querer tomar a direção de tudo na nossa vida. E a gente precisa entender que a gente tem que entregar a direção da nossa vida para o Senhor. A gente tem que entregar o nosso barco para Ele. Lembra de Pedro? Pedro estava onde? Ele passou a madrugada toda pescando. Quando foi de manhã, ele colocou o barco dele, ele estava lavando as redes. E quem chegou lá naquele lugar? O dono da bênção. Ele chegou, olhou para Pedro e só perguntou a Pedro assim: Pedro, você me presta teu barco? E Pedro falou: pode pegar, Jesus. Se Pedro tivesse só entregue o barco a Jesus, nada ia acontecer na vida dele. Só que sabe o que o Pedro fez? Ele pegou o barco, entregou para Jesus e parou para ouvir o que Jesus estava falando. Muitas vezes, querido, a gente entrega até o barco, mas a gente não para ouvir Deus. A gente não para ouvir o que Deus tem que falar para a nossa vida, querido. Ele entregou o barco, ele fez certinho, mas além disso ele parou para ouvir. E quando ele ouviu Jesus, o coração dele começou a transbordar. Ele ouviu: opa, tem algo diferente nesse homem.
E querido, depois que terminou a pregação, Jesus terminou tudo aquilo ali. Jesus chamou Pedro e falou assim: Pedro, vamos pescar. Aí Pedro falou: mas Senhor, eu sou pescador experiente, eu sei que essa hora do dia não tem peixe. Vamos, Pedro. E aí eu aprendo a terceira coisa com Pedro. 1, Pedro entregou o barco para Jesus. 2, Pedro ouviu o que Jesus estava falando. E 3, Pedro confiou na palavra dele. São 3 coisas. E quando Pedro foi lá, falou assim para Jesus: olha, Jesus, eu sou pescador experiente, eu sei que não tem. Ele está falando, ali Pedro está falando com a experiência dele. Isso não é diferente de nós hoje. A gente fala: não, eu sou experiente, eu sei o que eu estou fazendo. Mas Deus estava ensinando ali para Pedro: olha, Pedro, eu vou te quebrar agora, vou te quebrantar agora. Eu vou te mostrar que você não é nada, que a tua experiência não serve para nada aqui. E ele falou assim: Senhor, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer. E Pedro pegou o barco e foi com Jesus. Jesus falou: Pedro, joga a rede. E a Bíblia conta, querido, que naquela manhã foi o maior milagre que Deus fez na vida de Pedro. E chama-se, se você for na Bíblia, a pesca maravilhosa. Sabe por quê, querido? Porque um homem decidiu entregar a vida dele para Jesus. Resolveu ouvir o que Jesus tinha para falar. E ele resolveu obedecer Jesus. Ele entregou o barco. Ele ouviu. E ele obedeceu. Não dá para tirar essas 3 coisas, não dá para separar. Se você só entregar o barco, nada vai acontecer na tua vida. Se você só ouvir, nada vai acontecer na tua vida. Mas se você entregar o barco, você ouvir e você obedecer, Deus vai transformar toda a tua vida. E o milagre que Ele vai fazer na tua vida, querido, nem você vai acreditar, porque vai ser muito maior daquilo que você imagina. Deus vai fazer um milagre tremendo na tua vida essa noite. Creia nisso. Porque você decidiu vir aqui, entregar o teu barco, ouvir o que Jesus está falando. E quando você sair daqui, você vai obedecer o que Ele falou para o teu coração. Eu creio nisso. E eu creio que Ele vai mudar a tua vida. Agora, querido, para finalizar essa mensagem, eu vou te contar uma história que eu vi. Na verdade, foi um filme. E tem uma cena que tem um homem que ele está na cama. E esse homem está cego, ele está doente. E o treinador da filha dele foi até ele para falar. Porque a filha dele é uma corredora. E ela estava para participar de uma competição. E esse homem que era cego, ele tinha deixado a filha dele, tinha abandonado tudo. Mas ele aceitou Jesus. Jesus mudou a vida dele. E esse homem que veio lá falar, era um homem que já vivia anos no Evangelho. Anos. É o mesmo contexto do jovem rico. Esse homem vivia na igreja, fazia tudo, mas só que o coração dele não estava em Jesus. E sabe o que acontece? Deus usa pessoas para te direcionar. Deus usou esse homem cego, doente, para transformar a vida desse homem que vivia na igreja. E ele chegou lá, e esse homem que estava deitado, cego, falou para ele assim: quem você é? Se eu te perguntasse hoje para você, quem você é? Você falaria o quê? Esse homem respondeu: eu sou o diretor da escola. Tá, e se Deus tirasse isso de você, o que você seria? Eu falei, e o homem respondeu: ainda assim, eu seria o professor de educação física. E o homem voltou a responder, eu vou perguntar a ele: mas se Deus tirasse isso de você também, o que você seria? E ele respondeu: ainda seria pai e marido. Aí ele voltou a responder, voltou a perguntar: e se Deus tirasse isso de você, o que você seria? Aí ele falou: eu seria cristão. Aí o homem falou para ele: será que você seria mesmo? E ele falou para ele: sabe por que eu estou te perguntando isso? Você é cristão mesmo? Você é? Vem cá, eu te perguntei quanto que você era.
3, 4 vezes. E sabe o que você fez? Você falou que era cristão por último. Na 4ª pergunta que eu fiz, você falou que era cristão. Tinha que ser o contrário. Era o contrário, querido. Então aqui mostrava onde estava o coração desse homem. Naquilo que Deus podia dar a ele. Aqui estava o coração desse homem. Mas Deus usou aquele homem doente para mostrar para ele que ele deveria ser o contrário. Quando aquele homem perguntasse para ele, quem você é? Ele deveria responder, eu sou servo do Deus Altíssimo. Depois vem as outras coisas. Querido, bate no teu peito hoje, nessa noite. E quando alguém te perguntar quem você é, você vai falar, eu sou um homem e uma mulher de Deus. Eu sou um servo dele. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Eu sou um homem que serve a Deus, que se prostra diante dele e o adora. Eu sou esse homem. Eu sou um homem que vai fazer a diferença. Eu sou um homem que vai conduzir a minha família. Eu sou um homem que vai levar a minha família a se render aos pés do Senhor Jesus. Eu sou um homem que vai fazer o meu trabalho, fazer e falar a palavra de Deus, e pessoas vão se render a Jesus. Eu vou ser um homem que vai pregar o Evangelho, e através desse Evangelho, pessoas vão se render ao Senhor Jesus. Mas eu não vou negar a minha fé, e eu jamais vou negar quem eu sou. Eu jamais vou negar aonde o meu coração está, porque está no meu Redentor. E o meu Redentor vive, e no tempo certo ele vai se levantar em meu favor. Então coloque a mão sobre o teu coração hoje, nessa noite, e você vai falar o teu nome. Quando te perguntarem quem você é, o que você vai responder? Responda. Quem você é, Pai? Vale, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Eu sou uma mulher segundo o coração de Deus. Ainda que você não veja isso hoje, querido, mas creia que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Creia que Ele pode entrar no teu coração nessa noite. Aleluia. E transformar o teu coração, e fazer você uma nova criatura, e fazer você um homem e uma mulher de Deus. Creia nisso. O teu coração pertence ao Senhor Jesus. E na próxima vez, querido, que alguém te perguntar quem você é, você já sabe o que responder. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti e da Tua presença, Senhor, entregando o nosso coração nas Tuas mãos, Senhor. Nós somos falhos, ó Pai. Nós erramos, nós pecamos. Mas, Senhor, Tu és misericordioso. Eu sei que o Teu amor não falha. Eu sei que o Senhor não falha e jamais falhará. O Senhor jamais perdeu uma batalha. A luta é grande, Senhor. As aves de adversidade se levantam, o inimigo se levanta, mas eu creio que por maior que seja o meu problema, ele não é maior do que o meu Deus. Não é. Por maior que seja aquilo que Deus precisa transformar na minha vida, por mais difícil que seja, Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para transformar. Deus tem poder para mudar toda a tua história, querido. E eu creio que hoje a tua vida vai ser marcada por antes e depois desse culto. Depois que você sair daqui, você vai entregar o teu barco para Jesus. Você vai ouvir a voz dele e você vai obedecer a ele. E o teu coração vai ser transformado. Eu creio nisso. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite, querido. A Ele é honra, a Ele é glória, a Ele é louvor. Espero que você tenha entendido a mensagem dessa noite. Não é uma mensagem que vem de mim, mas uma mensagem que vem de Deus para a tua vida. Amém? Então nos coloque de pé.
Feche teus olhos.